Fala aí pessoal, beleza? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vou falar sobre o KCRE, o Que Nem Acreditas, aquele fundo que eu até comento, né? Brinco que as pessoas parece que não entenderam, parece que entendem, parece que não entendem, e ele voltou a negociar abaixo do valor patrimonial. Ele naturalmente, naturalmente que eu digo, historicamente melhor, um adjetivo melhor. Ele vem negociando abaixo do valor patrimonial. Aí uns 2 meses atrás eu até cheguei a comentar que o mercado tinha entendido como ele funcionava, mas voltou a ser negociado abaixo do VP. Então só 9,50, né? Só para ver aqui, eu confirmar a cotação de hoje. Então o fundo, ele 360 milhões de patrimônio, o relatório agora é de julho de 24, cota patrimonial 10,01, cota de mercado 9,62, 9,50 atualmente. Uma taxa média interessantíssima, 8,57, muito boa. Um número pequeno de cotistas ainda. Ainda é um fundo que ainda não caiu no gosto dos cotistas. Então, atualmente, ele está com a parcela CRI IPCA 97% do patrimônio, com a taxa de 9,57. Ele tem uma pequena parte em CDI, de 4,63% ao ano. E aqui perceba, pessoal, que a duration desses ativos, no caso, é bem diferente, né, do que o normal, que é de 14,2 anos. Porque lembrando, pessoal, como é que funciona o KCRE para você que é novo aqui no canal? Eu não vou explicar tudo, porque tem um playlist aqui, você que é novo no canal, veja os vídeos anteriores, inclusive a própria estrutura do KCRE. Mas como que ele funciona? Ele é chamado Que Nem Acreditas, não é à toa. Porque ele investe em uns CRIs que tem como lastro os empréstimos da Acreditas. Acreditas, pessoal, ela é uma empresa financeira que ela surgiu no mercado com uma linha de empréstimos de home equity, ou seja, você pega um valor de empréstimo e dá o seu imóvel como garantia. Carro também funciona, mas a grande parte que está no crédito, no KCRE, é vinculado a imóvel. Então isso até reduz a taxa do empréstimo, porque você vincula o seu imóvel como garantia do empréstimo que você pegou. Então isso traz uma certa garantia, até pelo fato de trazer uma garantia, a taxa é menor do que você pegar um empréstimo no banco sem garantia alguma. E o fato de você estar com alocação de imóvel, e normalmente os financiamentos imobiliários, os empréstimos que têm valores mais altos, eles são mais longos. Então por isso que a carteira média, a duration média é alta, né? 14,2 anos. Por um certo lado, para o fundo, isso não é tão bom, porque ele demora para receber o valor, porém, por outro lado, também não deixa ele tão arriscado assim, né? Porque você não força tanto o devedor a pagar esse empréstimo, né? Então isso é importante, mas vocês vão ver que tem alguns pontos que são interessantes nesse fundo, em relação a isso mesmo. Então aqui o fundo falando que eles com um deságio de 3,86%. O fundo pagou 10 centavos, 1 centavo a mais que mês passado, muito em função da inflação que voltou a aumentar, né? E também saiu fevereiro da base de contábil do fundo. Aqui a parte do fundo tem 8,6 de reversa, né, de compromissada reversa, padrão dos fundos da Quineia. Aqui já começando o fundo, veja que ele já é um fundo um pouco diferente dos de papel, que ele fala taxa de adiantamento maior do que nos meses anteriores, com recebimento de principal de 2,07 vezes acima do esperado. O que é isso, pessoal? São as pessoas que fazem, não sei se vocês já viram, quando você vai fazer um pagamento de um financiamento, você paga a parcela do mês e abate uma do final. Ou seja, você vai reduzindo o saldo devedor, pagando um pouco a mais. É isso daqui que eles colocam, que são as pessoas devedoras pagando um pouco a mais do que precisariam pagar, né? Pagando uma parcela maior, então é um recebimento maior de principal do que o esperado. Por fundo, isso é muito bom. Aqui a carteira mantém patamares de inadimplência controlados e dentro da normalidade que se espera de uma operação de home equity. Aí as pessoas olham isso e vejam, inadimplência, o fundo tem inadimplência? Não, não tem inadimplência, pessoal. O que tem inadimplência é a carteira da Acreditas e não o fundo. Por quê, pessoal? Aqui é uma explicação rápida, porque eu já expliquei isso muito bem. O fundo ele é formado por cota sênior, por cota mezanino e por cota júnior. Na verdade, não. As séries da Acreditas são séries júnior, sênior, mezanino e júnior, que também a júnior também já tem nome de pessoas que conhecem como a cota subordinada.
A cota sênior é a cota mais segura, é a que tem a preferência no recebimento, a mezanino é a intermediária e a júnior é aquela que deu inadimplência, é a primeira que não é paga. O fundo, ele só tem no portfólio dele as cotas sênior e mezanino. As júnior continuam com acreditas e são as júnior que absorvem essa inadimplência. Então eles têm uma linha aqui, né? Eles colocam aqui que toda a parte, a partir dos 18%, que aí começa a passar para a linha de inadimplência para os outros CRIs. E aqui vejam que é muito tranquilo, né? Porque aqui eles têm inadimplência de mais de 91 dias, está na casa de 5,3%, está muito tranquilo, né? Ó, em junho, a taxa de inadimplência das carteiras de home equity teve um leve aumento de 5,3%, mas em patamar satisfatório. Então, sem problema nenhum. Lembrando que, passando de 18, que é muito, aí sim começaria a ter inadimplência no fundo, que é super tranquilo. Lembrando porque home equity é por causa do imóvel que é dado como garantia nessa operação. E vejam, são 1.573 créditos, são 1.573 empréstimos, né, que tem na carteira, é muita coisa. E obviamente que dificilmente não teríamos inadimplência nesse número. Aqui a database do relatório, 1,38% desses créditos de carteira estão em fase de recuperação via execução de garantias, sem tudo impactar no fluxo financeiro do CRIs primeiro. Porque a parte de garantia de execução está na parte júnior, e segundo, a garantia é o que? O cara deixou de pagar, o fundo vai lá, na verdade o dono do CRI, a securitizadora, vai lá e executa a garantia, que é o próprio bem que ele deu como garantia para o empréstimo. Tá? Bom, aqui o fundo, né, ele é basicamente home equity creditas, né, como vocês podem ver. Aqui o fundo, vejam que historicamente ele sempre negociou abaixo. Aqui eu até brinco, né, que o mercado não entendeu ainda como ele funcionou, e aqui em alguns momentos, né, ele chegou a ser negociado com ágio, poucos momentos, mas aqui já voltou a abrir a boca de jacaré aqui em relação à cota patrimonial, para quem entende isso como uma oportunidade, mas obviamente tem que levar em conta todos esses fatores que eu comentei. Aqui o resultado do fundo, como vocês podem ver, houve um aumento de resultado, principalmente por causa da inflação. Aqui ó, abril, né, e maio, então de fato saiu fevereiro e principalmente março, né, que março que foi 0,16, fevereiro foi alta, né, eu falei fevereiro no começo, mas entendam março foi de 0,16, então ela saiu da conta, voltamos a ter um resultado maior, 4,2, o fundo gerou 3,9, praticamente a mesma coisa, né, e aqui pessoal, se vocês verem comparar com o relatório anterior, vai ter algumas diferenças no mês anterior, principalmente por causa de adequação contábil. Então aqui só para vocês verem, o fundo gerou 10 e pagou 10, está com 1 centavo de cota, mantém-se tranquilamente. Aqui, só para vocês verem, pessoal, isso aqui é um padrão da Kinea, tirando acho que o KNHF, o Hedge Fund, a Kinea não distribui reserva para manter linear, ela distribui só quando tem necessidade. Tá? Então aqui é só para vocês entenderem esse ponto. Aqui a carteira, né? O ticket médio dos empréstimos, 220 mil, ou seja, até para você dar um imóvel como garantia, você não vai dar um imóvel como garantia para pegar um empréstimo de 10 mil. Né? São empréstimos grandes, então não faz muito sentido, até por causa do volume do bem. E aí você tem aqui o LTV médio, que é a razão do empréstimo em relação à garantia. Ou seja, se você tem um LTV de 50%, significa que o valor bem dado como garantia, o apartamento, que seja o imóvel em função do empréstimo, ele vale 2 vezes o valor do empréstimo. Então, quanto menor o LTV, menor. Atualmente o fundo está com 1.606 créditos de ativos na carteira. Aqui você tem a porcentagem de quitado e ativo, né? Então ele se mantém nessa fase, veio aumentando a quantidade de quitado e deu uma diminuída, mas mantém 26, 27%. Aqui a relação do ticket médio com o LTV. Vejo que ele deu uma diminuída, mas o LTV se mantém muito saudável, abaixo de 50%, inclusive. Aqui a razão é o índice de cobertura, que é o quanto que o fundo tem de saldo devedor. Ele tem uma provisão de devedor duvidoso, mais caixa dividido pelo saldo de CRI. Esse valor tem que ser sempre acima de 1, porque abaixo de 1 pode dar problema, porque ele não vai ter dinheiro suficiente para ter uma inadimplência se tiver problema na carteira. Então, sentando sempre acima de 1 é saudável, e mesmo as cotas mais arriscadas, que são as cotas mezanino, estão acima de 1.
Aqui a parte de índice de fluxo, né, de pagamento tranquilo, que é o que foi mostrado lá em cima, né, 2,07 vezes, 207%. A inadimplência, lembrando que inadimplência para esse tipo de situação é considerada sempre pessoas que devem acima de 90 dias, então até 90 dias não é considerado inadimplente, inadimplente acima de 90 dias, então o atraso médio está em 16,7 dias, o que é bem tranquilo, se mantém todos os meses, vocês acompanham, mantém entre 15 a 20 dias, está sempre tranquilo. E aqui a carteira do fundo, tranquila, né? Aqui tem as cotas sênior, as cotas mezanino. Lembrando que sempre a cota sênior ela tem a tendência a ter um retorno menor por causa da segurança que ela traz, e as mezanino um pouco mais arriscadas. E aqui embaixo, pessoal, tem como que funciona o Creditas, o KNCE, o KCRE, e eu explico isso, acho que num dos primeiros vídeos, então se você tiver interesse, volte aí na playlist, beleza, pessoal? Então era isso. Mais um vídeo aí, mais um mês acompanhando o nosso querido KCRE11, o Que Nem Acreditas. Beleza, pessoal? Espero vocês no próximo vídeo.